Conta blindada. Cresça seu patrimônio de forma segura e acelerada. Mr. Sky novamente, e agora eu quero te dar uma visão geral sobre o curso Conta Blindada. Então vamos lá. O primeiro capital que você deposita em uma conta é contabilizado como 100%. Ou seja, o capital que você tira do seu bolso e deposita é o seu 100%. E é a partir daqui que começa a sua caminhada em lucros. Pense em um momento por um seguinte sobre investimento. Qualquer investimento que você faça, você só vai recuperar o lucro depois de 1, 2, 3 anos. Se você investe em uma franquia, por exemplo, só depois de 2 anos para mais. No Forex, quando você investe, no momento seguinte você já pode lucrar, e no momento que você quiser você pode retirar o seu dinheiro que você investiu. Isso é bem interessante, é de se pensar. Quando você perde, esse capital diminui. Quando ganha, ele aumenta, óbvio, né? Ele vai para 99% se você perde, ou 101% se você ganha. Isso operando dentro dos padrões de risco seguro. A maioria das pessoas não tem o dinheiro que realmente gostariam para investir, e por isso alavancam muito, e ao invés de ganhar, perdem, e perdem muito rápido. 100% que cai para 90%, que cai para 75%, que sobe para 80%, que cai para 60%, que cai para 40%, e por aí vai até elas quebrarem a conta. Mas se você mudar um pequeno conceito em seu cérebro, uma pequena engrenagem, é capaz de mudar tudo. Seu resultado poderá ser muito positivo, vai ser, é muito positivo se você fizer o seguinte: 100% que sobe para 101%, que sobe para 102%, que cai para 101%, que sobe para 102%, que sobe para 103%. Percebeu? De pouquinho, ó. Aqui você ganha, aqui você ganha, aqui você perdeu, aqui você ganhou, aqui você ganhou. Bem de pouquinho, mas você vai longe assim. Você sabe que depois daqui você já pode aumentar um pouco o risco, porque você já está com lucro. Aí de 103, na próxima operação você já pode ir para 105%. Na outra, você já pode ir para 108%. E assim vai, crescendo bem acelerado, mesmo estando seguro. Notou uma diferença básica entre esses dois exemplos? No primeiro exemplo, o cidadão quer ganhar dinheiro muito rápido e grande quantia, né? O que faz ele arriscar alto. Se ganhar é perfeito, o problema é quando perder. A conta não está preparada para isso, porque seu emocional fica abalado. Veja bem, nós humanos fomos feitos para andar para frente, para vencer. Então, quando temos perdas significativas, a mente entra em um estado confuso. E nos mercados financeiros, o que inclui especialmente o Forex, quando isso acontece é fatal. A conta entra em estado de decrescimento e até mesmo a perda total. Então você não pode deixar nunca a sua mente ficar abalada em seus investimentos no Forex. Se isso acontecer, você pode estar escorregando num abismo, e o final desse abismo é a quebra da conta. Portanto, se policie para não ter sentimentos de fracasso. E você só vai conseguir isso se você não arriscar o que você não está disposto a perder. Por exemplo, você quer buscar um lucro de 10% e você quer isso de uma maneira, vamos dizer assim, entre aspas, você quer fazer isso de um jeito fácil, então você arrisca 20% da conta em busca de um lucro de 10%. Já fez errado, porque você está trabalhando com risco-recompensa negativo. E aí se você ganha, beleza, tá mil maravilhas, ganhou 10%. O problema é quando você perder e não quando você ganha. E quando você perder, aí o negócio fica ruim.
porque você não estava disposto a perder. Você assumiu um risco que não estava disposto a perder. Não permita que isso aconteça. Quanto você está disposto a assumir de risco por operação? 10%? Não, é muito. 9%? Ainda é muito. 5%? Pode ser menos. 1%? 1% está legal. Se perder 1%, ainda a consciência vai estar tranquila. Você tem que pensar nisso. Qual risco você está disposto de verdade a assumir? Veja que com conta blindada eu recomendo que você comece com risco pequeno de 1%. E à medida que a sua conta ela for crescendo, você pode ir aumentando esse risco. Por quê? Porque você já vai ter lucro na conta. Então você vai arriscar não o capital que você investiu aqui atrás, o 100%, mas você vai arriscar o que já ganhou. Por exemplo, nesse caso, 3%. Isso sim é assumir riscos inteligentes. Por isso, perceba que no segundo exemplo, o cidadão, ao invés de querer ganhar dinheiro muito rápido, substituiu essa ideia por conservação do capital investido a todo custo. Quer dizer, ele não vai assumir riscos altos ou desnecessários jamais. Ao contrário, todos os riscos que ele assumir são riscos inteligentes. Porque ele sabe que a recompensa será progressiva. Eu quero destacar essa palavra aqui, ó. Progressiva. Se você tiver paciência, você pode sim ser um sucesso no Forex. Sua conta pode dobrar e dobrar e dobrar e dobrar e dobrar. E seu emocional jamais será abalado com as pequenas perdas durante o percurso. Note que o segundo exemplo já evidencia uma conta blindada. Nesse caso, ele arriscou apenas 1% em todas as operações em busca de uma recompensa de 1% também. Mas não é esse o propósito do conta blindada. É claro que um lucro de 1% em uma trade com uma conta de $1 milhão, por exemplo, é sensacional. Mas o mesmo lucro de 1% sobre uma conta de $1.000 não é tão impressionante assim. É por isso que pensei como seria possível blindar uma conta e ao mesmo tempo fazê-la crescer de forma realmente acelerada, mas sem precisar correr riscos desnecessários. Em outras palavras, crescer uma conta de forma acelerada e com segurança blindada. Peguei uma caneta, um papel e comecei a fazer vários cálculos. A resposta estava ali, simples e clara. Independente de quanto você investe, seu capital inicial será contabilizado como 100%. As primeiras operações, vamos chamá-las de gás, de incentivo. Portanto, a perda sempre deve ser considerada. Por mais que você não deseje isso, eu não desejo perder. Por isso, você deve realmente se perguntar, não quanto quer ganhar na primeira ou na segunda operação, mas sim quanto está disposto a perder. O mínimo, então, é apenas 1%. E o grande segredo começa por aí. Você vai precisar ser muito ruim mesmo para perder 100 operações seguidas. Na verdade, isso é estatisticamente impossível. E se você não acredita, eu te desafio. Eu desafio você a perder 100 operações seguidas. Estou falando sério, você não vai conseguir fazer essa proeza. Não conheço ninguém que tenha sido capaz de fazer isso. É como girar uma moeda 100 vezes e acertar as 100 vezes, se vai dar cara ou se vai dar coroa. É mais difícil do que ganhar o primeiro prêmio da Mega Sena, acredite. Claro que estou aqui me referindo à situação de trabalhar com risco e recompensa que se assume a cada operação em valores iguais, ou seja, se você assume um stop loss de 10 pips, de 20 pips, de 30 pips,
Seja lá o que for, o take profit tem que ser igual nessa situação. Resumindo, o capital está abaixo de 100%, seu risco máximo assumido por operação deverá ser de 1%. 1%, só 1%. Quando o capital estiver acima de 100%, ou seja, 105%, 110%, 120%, aí você está em outro cenário onde você já pode arriscar um pouco mais. Então, quando você lucra, quando o capital está acima de 100%, o que acontece? Aí você já pode trabalhar com o próprio lucro e usar o dinheiro investido de seu bolso apenas como uma base para o crescimento da conta. Ou seja, os 100% que você investiu é a coluna principal, é a base. Só que você só vai arriscar o que você já lucrou. Considerando apenas os ganhos, primeiramente, conforme lucra, você aumenta sua capacidade de risco, ou seja, você tem lucros 1%, você pode assumir um risco de 1% ou de 2%. Você tem 5%, já pode assumir um risco maior de 2 ou 3%. Você já tem 50% de lucro, opa, já dá para assumir um risco aí de 10%. E 10% eu recomendo como o máximo por operação, que ele entra dentro do padrão 10/30, ou seja, você pode ter até 3 operações com risco assumido de 10%. É claro que nessa situação eu só recomendo que você faça isso se você realmente souber o que está fazendo, ou seja, você já tem que ter uma ótima experiência de visão de mercado, ótima experiência de operações e, claro, um bom lucro em conta, não capital, e sim lucro, porque para assumir um risco de 10% em 3 operações simultâneas, tem que ter um lucro aí bom por detrás para sustentar isso. Aqui eu fiz uma simulação onde você começa com o capital de 100% e você vai ganhando, ó. À medida que você vai ganhando, você pode ir assumindo riscos diferentes até o máximo de 10%. Nesse caso, eu fiz uma simulação aqui onde você ganharia todas as operações. Então, em 17 operações vitoriosas seguidas de forma conservadora, tá? Eu quero deixar isso claro. Em apenas 17 operações você é capaz de dobrar o valor que você tem em conta de forma segura, sem cometer riscos desnecessários. Isso aqui é incrível. Tem muitos traders que precisam de mais de 100 operações para ganhar aí menos de 10%. Tô falando sério. Então, aqui eu estou considerando um exemplo onde se você ganhasse tudo, é claro que a maioria das pessoas, né, que estão assistindo esse vídeo, eu quero ser realista, vai perder uma ou outra operação no meio desse processo. Por isso, eu considerei também um exemplo mais real, onde para cada perda temos 2 vitórias, ou seja, a cada 3 operações você vence 2 e perde uma. Então, você começa perdendo. Aí você avança, ganha, ganha, perde, ganha, ganha, perde, ganha, ganha. E você vai seguindo esse ritmo. A cada 3 operações você ganha 2 e você perde uma. É o ratio mínimo que eu considero para o crescimento de uma conta com risco-recompensa igual. Porque vamos dizer que você dá 2 passos para frente e 1 para trás. Então você só vai progredir, olha só. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. E aí você vai progredindo, mesmo dessa forma. Agora, se você em 2 operações, a cada 2 operações você ganha uma e perde outra, você não sai do mesmo lugar. Então esse é o mínimo, tá? Eu tô deixando isso claro porque aqui você pode obter um resultado muito melhor. Como assim? A cada 5 operações ganha 4 e perde uma. A cada
4 operações ganha 3 e perde uma. A cada 10 operações ganha 8 e perde 2, tá? Você pode ter uma média muito melhor do que essa que eu considerei aqui. Mas nesse caso, tem a cada 3 operações tendo uma perda e 2 vitórias, você precisaria de 66 operações entre perdas e ganhos para dobrar a conta. Então, tendo uma taxa de acertos maior, como eu disse, a cada 5 operações você perde uma e ganha 4, a cada 10 você ganha 9 e perde uma, aí esse número aqui ele cai drasticamente, ele cai muito, e aí você dobra o valor da sua conta com segurança muito mais rapidamente. Lembra que eu citei aqui acima o exemplo de que tem trader que precisa de mais de 100 operações para fazer coisa de 10% na conta? Pois é, aqui em 66 operações, mesmo com esse índice de vitórias tão baixo de 2 a cada 3 operações, 2 vitórias a cada 3 operações, você em 66 operações conquistaria aí 100% de lucro, ou seja, dobraria o valor da conta. É claro que aqui eu cito isso. Consideramos um índice de vitórias mínimo para o progresso da conta, 2 vitórias a cada 3 operações. Mas conforme desenvolver suas habilidades como trader, aumentará esse índice para 3 a cada 4, 4 a cada 5, 5 a cada 6, 6 a cada 7 operações e assim sucessivamente, diminuindo drasticamente o número de operações necessárias até dobrar o valor em conta. Note que a partir de 140% de lucro, vamos ver aqui 140% de lucro, você já pode trabalhar assumindo um risco de 10%. Tá aqui. E daqui em diante você pode ir assumindo só esse risco de 10% até atingir 200% do capital, ou seja, 100% em lucro. Assumindo esse risco de 10% a partir de 140% de lucro, veja que se você perder, seu psicológico não vai ficar abalado, porque você perdeu uma parte do lucro que obteve e sabe que vai recuperá-lo nas operações seguintes e lucrar mais ainda em seguida. Você opera e perde os 10%, sua conta cai para 130%. E agora você vai arriscar 10% novamente? Claro que não. Você vai respeitar a sequência. Por quê? Porque você só está disposto a assumir 10% de lucro através de 140% no capital total neste exemplo. Você pode estabelecer esse parâmetro para mais, como 150%, 160%, você escolhe. Então, se o capital cai, por exemplo, para 130%, aí você já vai diminuir o risco percentual, você vai respeitar a sequência. Não precisa ter essa de que eu perdi 10%, eu vou ter que arriscar 10% ou 15% para recuperar e ainda sair no lucro. Não existe isso. Você pode recuperar o capital em 2, em 3 operações sem problema algum, tá? Não caia nessa armadilha de, se você em alguma ocasião perder um capital, querer arriscar aquele mesmo montante como uma maneira de tirar essa angústia que você perdeu caso isso aconteça. Não. Se você perdeu, por exemplo, você estava aqui em 140%, perdeu, e você caiu para 130% e você sentiu que isso abalou você, não opera. Sai, toma um ar fresco, faz alguma coisa que te deixa tranquilão, alguma coisa que você goste. E aí você volta depois com a mente fresca e vai analisar o mercado, vai analisar tudo de uma forma mais clara. Porque se você perde, já tenta recuperar em seguida com o mesmo percentual, é mais provável que você perca de novo. Por isso, quando isso acontece, é melhor você pausar um pouquinho e fazer alguma outra coisa até que o seu emocional esteja reestabelecido. Afinal, para que ficar abalado? Você está no lucro ainda. Nesse caso aqui, ainda tem 30% de lucro e vai transformar isso
em 60% e posteriormente em 200% aí do capital total. Então, seguindo agora, aí você não vai operar, né? Assumir um risco alto, você vai respeitar a sequência. E nesse caso, foi estabelecido que com um capital de 130%, o risco que se deve assumir é de 7% para a operação seguinte. Observe que a sequência vencedora, editar essa parte. Observe a sequência vencedora novamente, atentando-se ao risco máximo assumido conforme o crescimento do capital em conta. 100, 101, 102, 103, 105, 107, 110, 114, 119, 125, 132, 140, 150, 160, 170, 180, 190 e finalmente 200%. Quando você dobra o valor da conta, o que acontece? Você para de operar por um instante, define uma quantia para retirada pessoal, ou seja, um dinheiro para você, e contabiliza o que sobrou, independente da quantia, em 100%, ou seja, aqui você fez 200%, ou seja, dobrou a conta. Retira alguma parte desse dinheiro para você e reinveste a outra parte, só que independente do valor que você reinvestir, ele vai recomeçar como 100%, é o seu novo capital. Mesmo se você não tirar nada, contabiliza como 100% para você recomeçar uma nova sequência. Isso faz parte de uma lógica, porque agora com os novos 100% em conta, você poderá recomeçar a sequência de operações em uma conta blindada. E veja, só para finalizar, eu quero destacar que esse exemplo aqui, ele é bem próximo do sequência rotativa, né? Aquela que você vai de 100 a 200 e aí você recomeça. Só que tem uma questãozinha aí. Aqui você viu que nós começamos com 1%, depois 2, 2, 3. Eu assumi aqui, ó, eu dividi a quarta e a quinta operação como 2%, ao invés de avançar do 2 para o 3. Então isso aqui já é um dinamismo, como eu ensino em um dos vídeos. Você pode criar o seu próprio método conta blindada, mas ele tem que respeitar algumas regras, como o risco inicial e como o quanto você está disposto a arriscar nas operações seguintes conforme for lucrando. Isso é para abrir a sua mente de uma forma que você entenda como é possível, de forma segura, dobrar o seu capital, independentemente de quanto seja. E o legal é que você pode fazer várias vezes. De 100 para 200, dobrou uma vez. Depois de novo, de 100 para 200, dobrou duas. Depois, de 100 para 200, dobrou três. E vai dobrando o valor da sua conta de forma segura. Isso é inédito, isso é exclusivo. Isso é o Conta Blindada.